Irmãos e irmãs de todas as paróquias da nossa diocese que são associados à nossa celebração nesta noite, não sei se todos deram atenção a esta extraordinária oração que Jesus faz antes de se oferecer à paixão na quinta-feira santa. Tem gente que às vezes chama esta oração de oração do Filho bem-amado, pois realmente ela expressa de maneira extraordinária o amor que Jesus tem ao seu Pai do céu. Tu me deste, tu me amaste antes da fundação do universo. São tantas repetições destas duas expressões: tu me deste, tu me deste, tu me amaste. Oração do Filho bem-amado, realmente. Mas essa oração do capítulo 17 de São João também recebe outro nome: oração sacerdotal. Por quê? Porque é verdade, é como sacerdote que Jesus agradece a seu Pai e também confia a seu Pai os seus discípulos e aqueles que virão depois, e que ele chama com uma expressão que também volta 4 ou 5 vezes nesses poucos versículos: Pai, aqueles que tu me deste. É assim que Jesus fala de ti: Pai, aqueles que tu me deste. Tu que agora estás em casa, talvez com tua família, unida à nossa celebração, tu és para Jesus aqueles que o Pai lhe deu. E Jesus se oferece em prol dos 12, em prol de todos os que, pela palavra dos 12, um dia hão de acreditar que Cristo é o enviado do Pai. Então, oração do Filho bem-amado, oração sacerdotal. Aqueles que tu me deste, eu quero que eles também estejam conosco, eles também. É assim que Cristo, sacerdote, carrega toda esta humanidade a quem ele revela o Pai. Aqueles que tu me deste, eu quero que eles também sejam amados com o mesmo amor com que tu me amaste. Entenda bem, aquele amor com que tu me amaste, esse amor tem um nome, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo não é exatamente o amor infinito e eterno do Pai que eternamente desce sobre o Filho e volta do Filho para o Pai. Quando Jesus pede que os 12 e aqueles que hão de acreditar por causa do testemunho dos 12 sejam amados com o mesmo amor com que eu fui amado por ti, Pai, ele pediu o Espírito Santo para os 12 e para todos aqueles a quem a palavra dos 12 chegar, que eles sejam amados com o mesmo amor com que tu me amaste. Nunca esgotará esta oração do Filho bem-amado, esta oração sacerdotal de Jesus Cristo. Tu poderás meditá-la muitas vezes, e talvez escolhê-la para a tua ordenação presbiteral, mas não a esgotarás. Ela é muito maior do que tudo que a gente pode comentar. É interessante, Jesus fez esta oração na presença dos 12
em voz alta. Não por acaso, não. É porque Ele quer que esta oração desça no teu e no meu coração. E que ela crie raízes em mim, em ti, em nós. E que esta oração de Jesus possa aos poucos moldar a nossa oração de filhos e filhas bem-amados e de sacerdotes unidos ao sacerdócio de Cristo por uma consagração, o sacramento da ordem e pelo exercício do ministério. Nessa noite eu gosto de me lembrar de tudo que Padre Pedro Bodei foi para nós que o conhecemos. Claro, penso em Padre Otávio, em Padre Pedro Viana, em Padre Josiano, que são aqueles que ele acompanhou até o altar. Mas penso também com os irmãos padres e nossos padres formadores, que conseguiram semear em nossos corações esta semente do sacerdócio, da oração sacerdotal, do coração sacerdotal de Jesus. Às vezes a gente encontra seminaristas. Eles são como que inoxidáveis. Como assim? Inoxidáveis. Quer dizer que nada pega nele. É um maço que ninguém pega, nada pega. Fica o mesmo, mas não muda para melhor, não. Não seja um seminarista inoxidável. Vinícius, deixa que os teus formadores possam, acolhendo toda a riqueza do teu coração, fazer pela graça do Espírito Santo o teu coração se tornar um coração sacerdotal, feliz do povo, que tem um padre do coração sacerdotal como Jesus, em quem a oração sacerdotal de Jesus não apenas criou raízes, mas produz frutos maravilhosos de fecundidade. Os nossos fundadores fazem parte, moldados pela ordem dominicana. Eles souberam oferecer a Deus um coração esplêndido, de retidão, de transparência, de fidelidade, de paixão pela verdade que deve ser comunicada, pois o ser humano é feito para conhecer a verdade e se apaixonar por ela, e eles deram a vida por eles. São coisas grandes que a gente toca nessa noite de preparação para Pentecostes. É o trabalho interior durante anos e anos de formação, de reflexão, de oração, de atividade pastoral, de trabalho interior que manifesta a tua contribuição para que o Espírito Santo possa realizar em ti uma maravilha. Como falava o cura d'Ars, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Tu topas, Vinícius. Tu topas, Luiz Felipe. Tu topas, Rafael, para deixar os teus formadores te ajudar a te abrir ao Espírito Santo. Não seja inoxidável, seria a maior desgraça. Maria também teve esse coração infinitamente moldável e moldado pelo Espírito Santo. São coisas grandes, Samuel. E a gente deve amarrar a nossa vida
a Cristo, centrar Bruno, a tua vida em Cristo deste jeito. Aí a oração nasce em ti. Tu não te deixas pegar no intimismo estéril, mas uma intimidade infinitamente fecunda. Na realidade, escutando a oração do Filho bem-amado, a oração sacerdotal de Jesus, tu compreendes uma coisa grandiosa. E que esta oração, quando ela se aninha em ti para ecoar em tua vida e em teu ministério, a oração se torna para ti aproximar-te daquele Pai que Jesus nos revela e nos revelou, aproximar-te daquele Pai com o jeito de Jesus, carregando no teu coração todos aqueles que o Pai te confiou, ou há de te confiar, para encontrar o Pai numa comunhão de vontade, de querer, de amor, fazer a tua vontade e morar na vontade do Pai. É isso a oração. Ser moldado pelo Pai que, pelo Espírito Santo, te transforma, te purifica, te liberta, corta aqui, corta acolá, mas a planta cresce vigorosa. Podada, como diz Jesus, da videira, a tua planta produz fruto. Se chama fecundidade da vida no Espírito Santo. Que seja Ele o mestre interior que cuida do teu crescimento, não para te fazer grande aos olhos dos homens, mas muito pequeno diante de Deus e dos homens, para que Deus possa ser Deus em ti. E o teu povo, que tu receberás um dia, já te agradece por deixar ser assim moldado por Cristo sacerdote. Amém? Receber do Espírito Santo esta comunhão de vontade, de querer com o Pai, com a confiança que dia após dia, Deus me dará tudo o que eu precisar para cumprir a sua vontade. É grandioso. Se chama a esperança. Deus me dará. Se eu não fechar meu coração, Deus me dará tudo o que eu vou precisar para realizar a sua obra. Se tu seguis um pouco o meu raciocínio, tu não terás dificuldade a entender o que significa este nome do nosso seminário. Nossa Senhora do Rosário. O que tem a ver? Tem muito a ver. Como assim? Tu sabes, Rosário vem de rosas. Rosário vem desta tradição dos camponeses que nos dias de festa de Nossa Senhora teciam com flores e nas grandes festas com rosas, coroas maravilhosas. Faz 2 dias tinha aqui uma imagenzinha de Nossa Senhora com uma coroa humilde.
e bella. Rosário é aquele buquê de rosas que tu ofereces a Nossa Senhora quando tu rezas as Ave Maria do teu rosário. E essa oferta do coração, mas vai um pouco mais adiante. Isso ainda é devoção. E precisamos buscar mais profundo. Desde São Domingos, a igreja começou a vincular a oração repetida constantemente ao longo dos quilômetros que os primeiros dominicanos percorriam nas suas missões. Eles vincularam esta repetição das Ave Marias e dos Pais Nossos com os mistérios de Cristo. Aí foi necessário muito tempo para chegar aos mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos e finalmente com João Paulo II aos mistérios luminosos. Mas entenda bem, o segredo do rosário está nesta vinculação entre a tua oração, um pouco repetitiva, e a meditação dos mistérios. O que tu contemplas? Quando tu contemplas os mistérios de Jesus, rezando uma dezena de Ave Marias, tu contemplas como Jesus e como Maria, pelo Espírito Santo, se fizeram um só com o Pai. E aí estamos exatamente na oração de Jesus, no capítulo 17 de João. Pai, te rogo por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e que eles estejam em nós. Que sejam amados como tu me amaste, desde antes da criação do mundo. No mistério, tu contemplas exatamente como o coração humano, que se deixa moldar por Deus, se faz um só com o Pai, com o Filho, no Espírito Santo que nos arrasta para tirar-nos dos nossos sentimentos humanos negativos, mediocres, baixos, indignos do que somos. Nossa Senhora do Rosário vai te levar por um itinerário repetido todos os dias, para que penetre em ti esta atitude do coração que brilha sublimemente em Jesus Cristo. Irradiou o coração de Maria, os corações dos 12 e de todos aqueles que acolheram a graça de Deus, o Espírito Santo. É por isso que trazer o nome de Nossa Senhora do Rosário para um seminário é uma escola de santidade, simplicidade, humildade, obediência até o fim, grandiosidade na resposta humana ao Pai que nos ama sem medir, sem contar, sem voltar para trás. A grande graça de quem reza o rosário é a gratuidade e a gratidão. A gratuidade e a gratidão para que Deus possa realizar em ti e em mim tudo o que Ele sonha eternamente quando Ele pensa em nós.
e nesta humanidade a quem Ele quer oferecer e enviar missionários e missionárias. Acho que não temos ainda noção da grandiosidade que está acontecendo hoje. Mas não importa. Temos a caminhada inteira para compreender o que Deus quer fazer de nós, em nós, conosco, jamais sem nós. Amém.